Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema super interessante: a relação entre disfunção mitocondrial e o TDAH. Oi. Pois é, um assunto que tem ganhado bastante atenção na pesquisa. Sim, a gente sabe que o TDAH é, bem comum, afeta muita gente, crianças, adultos, e as causas são complexas, tem genética, ambiente. Uhum. Mas as fontes que a gente analisou apontam para uma peça biológica chave aí: as mitocôndrias. Exato. Aquelas famosas usinas de energia das células. Isso, e como o cérebro gasta energia pra caramba, tipo 20, 25% do total do corpo, faz todo sentido que ele sofra se essas usinas não estiverem funcionando bem, né? Totalmente. A hipótese central, assim, que a pesquisa está explorando, é que talvez a disfunção mitocondrial não seja a causa isolada do TDAH, Hum. mas que ela funcione como uma espécie de via final comum. Um ponto onde vários fatores de risco diferentes, genéticos, ambientais, acabam convergindo, sabe? Uma via comum. Gostei dessa ideia. É. E aí impactam a produção de energia no cérebro, o que afeta o desenvolvimento e o funcionamento cerebral como um todo. Tá, faz sentido, mas como isso aconteceria, assim, na prática, biologicamente falando? Bom, um dos mecanismos principais é a produção de ATP, a nossa moeda de energia celular. Se as mitocôndrias falham nisso, Menos energia disponível. exato, especialmente para áreas que precisam de muita energia, como o córtex pré-frontal, que é justamente a área ligada às funções executivas, atenção, controle de impulsos, coisas que são, o centro do TDAH. Ah, então peraí. A primeira conexão é essa: menos combustível para o centro de comando do cérebro, o que poderia levar aos sintomas de desatenção e impulsividade. Isso, essa é uma linha direta. E bate com o que alguns exames de imagem mostram uma atividade um pouco menor nessa região em pessoas com TDAH. Entendi. Mas não para por aí. Tem também a questão do estresse oxidativo. Ah, os radicais livres? Justamente. Mitocôndrias que não funcionam direito acabam produzindo mais dessas moléculas reativas, as zeros. Elas danificam as células do cérebro, criam inflamação. E imagino que essa inflamação piore ainda mais as mitocôndrias, né? Perfeito. É um ciclo vicioso. Dano gera mais dano. E tudo isso, essa bagunça energética e inflamatória, pode desregular neurotransmissores-chave. Dopamina, noradrenalina. Exatamente. Dopamina ligada à motivação, recompensa, foco. Noradrenalina, importante para atenção, alerta, são neurotransmissores centrais no TDAH. Nossa, é um efeito cascata, então. E a genética? Onde ela entra nisso tudo? A genética também dá pistas. Existem estudos mostrando associações entre o TDAH e variações tanto no DNA que fica dentro da própria mitocôndria, o mtDNA, Uhum. quanto em genes que ficam no núcleo da célula, mas que controlam a saúde mitocondrial. Tem um gene chamado PARC2, por exemplo, que aparece nessas associações. Interessante. E uma coisa curiosa, às vezes o que se observa não é menos DNA mitocondrial, mas mais. Um número maior de cópias. Ué, mais? Por quê? A hipótese é que talvez seja uma tentativa de compensação das células, sabe? Tipo, se minhas usinas estão fracas, vou construir mais usinas para ver se dou conta. Ah, entendi. Uma resposta ao estresse. Exatamente. E além disso, problemas na dinâmica normal das mitocôndrias, como elas se dividem, se fundem para trocar material, ou como a célula limpa as mitocôndrias velhas, a mitofagia, tudo isso pode contribuir para o acúmulo de problemas. Entendi a complexidade, mas imagino que medir isso tudo direto no cérebro de alguém seja complicado. Extremamente. É muito invasivo. Por isso, a pesquisa acaba usando marcadores indiretos. Coisas que a gente pode medir no sangue, na urina, na saliva, Tipo o quê? níveis de lactato, piruvato, marcadores de estresse oxidativo, ou mesmo contar o número de cópias do DNA mitocondrial nessas amostras. Mas aí tem o problema. O que está no sangue reflete mesmo o que está acontecendo lá no cérebro? É a grande questão. A correlação não é perfeita. Aquele aumento no número de cópias do mtNDA, por exemplo, parece ser mais evidente em outros tecidos do que no sangue.
E níveis mais baixos de antioxidantes no sangue também são um achado relativamente comum. E os estudos em laboratório com células ou animais, eles ajudam a confirmar essa ligação? Ajudam bastante. São os estudos pré-clínicos. Usando modelos celulares específicos, como os cibrídeos, que são basicamente células onde você troca as mitocôndrias para estudar o efeito delas isoladamente, e modelos animais. Os pesquisadores conseguem observar de forma mais controlada esses déficits de energia e o aumento do estresse oxidativo. E os resultados têm sido, em geral, consistentes com a hipótese. Ok, então a base biológica parece estar se fortalecendo. O que isso tudo significa, então, para quem tem TDAH e para os tratamentos que existem ou que podem surgir? Bom, clinicamente, essa visão ajuda a entender a biologia por trás dos sintomas. Falta de energia no pré-frontal, desregulação de neurotransmissores, faz sentido. E os tratamentos atuais, como o metilfenidato ou a ritalina? Eles são eficazes para muitos, isso é inegável, mas, curiosamente, alguns estudos pré-clínicos em células levantaram uma pulga atrás da orelha. Será que, a longo prazo, o próprio metilfenidato não poderia talvez aumentar um pouco o estresse oxidativo nas mitocôndrias? Nossa, que paradoxal. É algo a se investigar melhor em humanos. Mas isso reforça a busca por terapias complementares, que talvez possam atuar justamente na saúde mitocondrial. E que tipo de terapia seria essa, focada nas mitocôndrias? Tem algumas frentes sendo exploradas. Na parte de medicamentos, tem substâncias que atuam em vias de regulação energética, como agonistas de um receptor chamado PPAR-gama. A pioglitazona é um exemplo que mostrou algum potencial em modelos animais. Mas tem muita pesquisa também focada em nutrição e estilo de vida. Coisas como dietas anti-inflamatórias, ricas em antioxidantes, ômega 3. Suplementos, talvez. Coenzima Q10, essas coisas. Exato. CoQ10, ácido alfa-lipoico, L-carnitina. São vários os suplementos que, teoricamente, poderiam ajudar as mitocôndrias. E, claro, exercício físico. Ele é um super estímulo para criar mitocôndrias novas e saudáveis. Sono de qualidade, saúde intestinal, tudo isso entra na conta da saúde mitocondrial. Parece muito promissor, essa abordagem mais integrativa. Mas funciona mesmo? Qual a força da evidência para essas terapias mitocondriais no TDAH? Aí é que a gente precisa ter um pouco de cautela. A lógica por trás é forte, sim. Mas quando a gente olha para as evidências clínicas robustas em humanos, a coisa ainda é limitada ou mista. Por exemplo, saiu uma meta-análise recente olhando especificamente o uso de antioxidantes para TDAH. A conclusão foi que, no geral, eles não mostraram um benefício claro nos sintomas principais do transtorno. Que pena! Alguns suplementos específicos podem até ter algum efeito parcial em alguns estudos, mas ainda falta aquela confirmação mais sólida, sabe? Vinda de ensaios clínicos grandes, bem desenhados. Entendi. Então ainda temos um chão pela frente. O que falta para a gente realmente entender melhor e poder aplicar isso de forma mais concreta? Olha, acho que primeiro precisamos refinar o entendimento da base genética. Quais são exatamente as variações que importam mais? Segundo, desenvolver biomarcadores melhores, que realmente reflitam o que está acontecendo lá dentro do cérebro, e não só no sangue. Certo. E terceiro, claro, fazer esses ensaios clínicos maiores e mais rigorosos para testar as intervenções e, quem sabe no futuro, chegar a abordagens mais personalizadas. Talvez nem todo TDAH tenha a mesma questão mitocondrial, né? Poder identificar quem se beneficiaria mais de uma terapia focada nisso. Faz todo sentido. Uma medicina mais de precisão. Exatamente. Então, para resumir, essa conexão mitocôndria-TDAH é, sem dúvida, uma área de pesquisa superativa e promissora. Ela reforça uma ideia fundamental. A energia das nossas células é crucial para o funcionamento do cérebro. A disfunção mitocondrial talvez não seja causa única, mas ela parece atuar como um elo importante, integrando diferentes fatores de risco. E o mais animador é que ela abre novas avenidas terapêuticas, possivelmente complementares aos tratamentos que a gente já tem. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, né? Se essa energia celular é tão básica, tão fundamental para o cérebro, até que ponto cuidar da nossa saúde metabólica geral,
desde cedo, não poderia influenciar positivamente todo o neurodesenvolvimento e, quem sabe, até a forma como condições como o TDAH se manifestam? É uma pergunta excelente. Algo para a gente continuar investigando e pensando a respeito. Com certeza. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado dessa nossa conversa. Se você curtiu essa análise, deixe o seu like aqui no canal. E não esquece de clicar no sininho para receber as notificações e não perder as próximas explorações que a gente fizer. Isso aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais.